Bom, pessoal, bom dia a todos, né? 9h10, como a gente tinha programado. Vamos dar início aí ao nosso workshop. Me apresentar rapidamente para vocês. Eu sou a Valéria Moreno, eu sou vice-coordenadora do Comitê Ambiental, representando aqui o Comitê da ABRAT. Antes da gente iniciar propriamente o workshop, falar um pouquinho do que foi essa parceria, né? E como que a gente conseguiu hoje tornar esse workshop uma realidade. Então, esse workshop é uma parceria entre a ABRAT e o Movimento Descomplica, duas instituições aí muito ativas, né, no nosso Brasil, né, nacionalmente, em processos de licenciamento, dentro do setor de linha de transmissão. Essa parceria ela veio justamente para movimentar todo esse cenário que a gente tem, né, iniciando aí em fevereiro desse ano, com a publicação da nova lei geral de licenciamento ambiental. Então, a gente começa esse movimento com essa parceria para que a gente comece a discutir como que essa lei vai se comportar a partir de agora. Tá bom? Então, aproveitem muito esse momento, porque é um momento para a gente esclarecer muita dúvida e olhar para o futuro, né? O que a gente vai ter nos próximos anos aí. Mas antes de iniciar, vamos fazer aqui um briefing rápido do que o movimento, né, do que esse workshop tem hoje para vocês. Bom, para que a gente não perca nada até o final, para que vocês não saiam da sala, porque vai ser muito interessante, vou falar um pouquinho da programação que a gente tem para hoje, tá? Então, a gente vai fazer uma breve abertura de apresentação, né? A gente está com os representantes da ABRAT, do Movimento Descomplica, aqui na sala, no estúdio em Brasília. Na sequência, a gente passa para o painel 1, em que a gente vai falar dos aspectos normativos da lei, a partir da visão jurídica e a visão também de especialista na prática de como isso vai ser conduzido. Vamos abrir, né, alguns minutinhos, 20 minutinhos para pergunta. Não sabemos se a gente vai conseguir responder todas as perguntas, mas a ideia é que a gente flua aqui de forma muito orgânica para a gente poder aproveitar cada momento aqui do workshop. Vamos parar 10 minutinhos para ir no banheiro, tomar água, ali por volta das 10h30 até as 10h40, e aí, na sequência, a gente entra no painel 2 com a aplicação da lei, e aí a gente vai ter um estudo de caso. O que seria isso? Se hoje a gente tivesse que aplicar a lei num processo de licenciamento, como seria isso? Então, vai ser bem interessante, vamos ficar aí até o final, vamos abrir para perguntas também nesse segundo painel, e por fim, a gente vai dar um encerramento aqui do painel ao meio-dia, tá? Então, não percam, porque é um momento único para a gente compreender como que essa lei vai se comportar a partir de agora, tá bom? Dando início, então, à nossa programação, vou chamar aqui a Thalita Porto, que está aqui na nossa sala, no estúdio. A Thalita é presidente executiva da ABRAT. Ela vai falar um pouquinho desse momento, dessa parceria que a gente iniciou aqui esse ano. E, na sequência, eu vou passar para o Maicon Goulart, que é o presidente do movimento Descomplica, tá bom? Está com vocês. Obrigada, Valéria. Bom dia a todos. É com uma grande satisfação que a Associação aqui das Transmissoras dá boas-vindas para todos vocês nesse workshop Descomplicando a Lei Geral do Licenciamento Ambiental em Linhas de Transmissão. A Lei Geral, como a Valéria falou, ela é recente, né? E ela traz aí novos desafios e gera aí esclarecimentos. Então, essa parceria aqui exatamente para a gente tirar essas dúvidas, né? E o objetivo, ele tem efeitos práticos, né? Debater, até pelo que a Valéria colocou aqui como cronograma, debater efeitos práticos com caso exemplo dessa lei nos leilões de transmissão de energia. Então, mais do que apenas apresentar a lei, o intuito aqui ele é estimular uma visão aí de todos integrada e colaborativa. E, nesse contexto, eu desejo aqui um excelente evento e uma manhã de debates produtivos. Muito obrigada e um ótimo workshop para nós. Obrigada, Thalita. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Maicon Goulart. Sou presidente hoje, na verdade, não mais do Movimento Descomplica, mas da Associação Movimento Descomplica. Uhum. Nós formalizamos essa associação com o intuito de dar mais profissionalismo e também poder fazer essas parcerias, como essa parceria maravilhosa aí com a ABRAT, né? Para quem não conhece ainda o Movimento Descomplica, foi um movimento, como o próprio nome diz,
fundado pelo Felipe Lavorato, presidente e CEO da Ambientário Soluções de Meio Ambiente, com o intuito de promover uma discussão livre e aberta entre os diversos participantes do processo de licenciamento ambiental. Então, hoje, no Movimento Descomplica, a gente tem alguma coisa em torno de 70, 80 participantes livres, participando de forma livre, que envolve não só representantes de órgãos ambientais, como também empreendedores, como consultores ambientais, empreendedores e escritórios de advocacia especializados na área ambiental. Então, a iniciativa desse evento é um primeiro de muitos que ainda virão pela Associação Movimento Descomplica. A nossa ideia é fazer também eventos regionalizados. A gente já tem discutido com alguns órgãos estaduais, então a gente já tem uma perspectiva de fazer um evento na SEMAS, no Pará, no Maranhão, na CETESB, e esse aqui é o primeiro de uma série de eventos para descomplicar o licenciamento ambiental. A origem do Movimento Descomplica é exatamente isso, é modernizar e descomplicar o licenciamento ambiental. Então, nada melhor do que iniciar com a discussão da Lei Geral do Licenciamento, que trouxe aí uma série de mudanças práticas efetivas, que vai, de fato, modernizar e agilizar o licenciamento, mas, óbvio, mantendo sempre o cuidado e o princípio de proteção ambiental. Então, eu encerro aqui minha fala inicial e desejo um ótimo workshop para todo mundo. Isso aí. Obrigado, Maicon. Maicon continua aqui com a gente, que a gente vai agora dar início ao painel 1, tá? Então, vamos lá. Para dar início ao painel 1, que trata dos aspectos normativos e legais do licenciamento a partir da Lei Geral, eu gostaria de fazer um breve aparato do momento que a gente vive atualmente, né? A Lei Geral do Licenciamento, como o Maicon trouxe, ela representa um marco nacional para o rito de licenciamento. A gente sabe que a gente tinha alguns ritos complexos, morosos, e a lei ela vem para descomplicar alguns processos, sobretudo quando a gente fala de empreendimentos de baixo impacto, que eu acho que é um ponto que a lei traz muito forte nesse processo de descomplicar o licenciamento. Mas também é uma nova forma de licenciar, né? Em muitos âmbitos, essa lei traz uma nova forma, um novo comportamento de licenciar. E como é que a gente está preparado para isso? Eu falo nós empreendedores, nós profissionais da área, os próprios órgãos ambientais, os próprios órgãos reguladores. Então, junto com essa publicação da lei, também vem diversos desafios, né? E em cima desses desafios que a gente vai buscar entender um pouco essa aplicabilidade da lei. Hoje, a gente tem uma oportunidade, nesse primeiro painel, de ter duas visões muito complementares, né? A gente vai ter a visão jurídica com a Luciana Gil, que daqui a pouco eu vou chamar ela para fazer parte aqui do nosso painel, e do Maicon Goulart, que tem o olhar do especialista, né? O Maicon também, ele é presidente da Ambientare, está muito ativo no dia a dia, né? Muita prática de licenciamento ao longo dos anos. Então, ele vai trazer essa visão técnica e da aplicabilidade da lei no nosso dia a dia de licenciamento. Só um minutinho aqui. Parece que não está algum problema eles não conseguindo ver. Ah, tá. Agora sim. Resolveu? Ok. A Luciana está pedindo para autorizar a entrada dela. Deixa eu falar. Bom, você fala com o Luiz? Eu falei com o Luiz aqui. A gente vai aqui. É tudo ao vivo, tá, gente? Vai ter esses momentos aí de inserção, mas nada que atrapalhe o nosso workshop. A nossa palestrante, que é a Luciana, ela está entrando para fazer a projeção. Eu vou ficar falando um pouquinho aqui, que o moderador tem esse papel também, um desafio, né? Se deu problema técnico, a gente tem que dar um jeito aqui para poder conduzir. Mas voltando um pouco ao que eu vinha falando, a gente vai ter essa oportunidade, não por acaso escolhemos hoje, dia 4 de março, para ser o nosso workshop. Faz exatamente um mês que a Lei Geral de Licenciamento Ambiental ela foi publicada, ela passou a valer, na verdade, ela foi publicada no ano passado, com 180 dias ela passa a vigorar, né? E ela começou a vigorar no dia 4 de fevereiro. Hoje a gente tem exatamente um mês da sua publicação, então é um momento para a gente entender como é que essa lei está se acomodando, como que a gente está preparando, porque hoje é uma realidade. E a gente hoje é o nosso ponto focal, é a nossa Bíblia do licenciamento a partir de agora. Tá? Como que está aí? Eu acho que está certo. Luciana, Luciana, está nos ouvindo?
A Luciana está no Rio de Janeiro, né? Ela vai estar apresentando de forma remota. Mas deixa eu apresentar rapidamente nossos palestrantes, né? A Luciana Gil, ela é sócia conselheira da área ambiental e mudanças climáticas do Bichara Advogados, tem uma vasta experiência no processo de licenciamento, no processo de interpretações de legislações, então vai ser uma ótima oportunidade, porque ela vai trazer, destrinchar a lei de uma forma prática, com uma linguagem acessível, né? Considerando que a gente tem um público aqui diverso, estamos aí com 266 pessoas ao vivo, online, então a nossa ideia aqui é trazer uma comunicação que seja para que todo o público consiga entender o processo. E o nosso segundo palestrante está aqui no estúdio em Brasília, o Michael Goulart, que vocês já conheceram, vice-presidente do Grupo Ambientário. Exato. Luciana, está com você, está tudo certo aí, você Não pode conseguiu projetar. Ela não conseguiu liberar ainda. Só uns minutinhos. Acho que agora foi. Microfone. Eu acho que agora deu certo, Luciana. Me parece que ela conectou, mas tem que abrir o microfone aí, Luciana. Dá mais um minutinho aí, a Luciana conseguiu conectar, e aí a gente está só resolvendo a questão da tela aqui para compartilhar, tá, gente? Mas é bem rápido, faz parte, né? Ao vivo não tem ensaio, né? Ao vivo não tem ensaio. A gente até tentou fazer um roteiro, mas nunca sai como a gente planeja, né? Realmente não. Mandar mensagem, mas ela não me responde. Eles acho que estão tentando ligar para ela. Ela estava com o link errado. Tivemos um probleminha aqui de link, tá? A Luciana conseguiu entrar agora. Luciana, você nos escuta? Oi, Valéria, bom dia. Escuto sim, agora deu certo. Bom dia a todos. Opa! Agora sim. Agora deu. Eu falo que é ao vivo, viu, Luciana? É assim mesmo. A gente tem que ir ajustando. Ousado, ao vivo é ousado. É ousado. A gente gosta do ao vivo, mas sabe que é ousado. Gente, a Luciana Gil, eu acabei te apresentando um pouquinho antes, mas a Luciana, como eu falei, ela é sócia conselheira, né, da Bichara Advogados, e ela vai trazer aí uma apresentação para a gente, descomplicando essa lei, trazendo aí as informações para que a gente entenda de forma mais prática o que está vindo aí para a gente no novo cenário do licenciamento. Luciana, está com você, fica à vontade, pode compartilhar aí a tela.
Vocês conseguem ver a tela, Valéria? Ô, Luciana, eu acho que a apresentação é que é outra. Tá com uma outra Beleza. apresentação. Ai. Se você achar melhor, a gente pode tentar compartilhar por aqui. Melhor. Compartilhe por aí, então. Luiz, Se aí nos puder. bastidores, pode compartilhar aí a apresentação para a gente? Essa confusão de link. Só um me momentinho, por atrapalhou. favor. Tá bom, Bom, obrigada. pessoal, enquanto ele prepara a apresentação, eu vou fazer uma rápida introdução e abertura. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Abrat pelo convite. Para mim é uma enorme honra e um prazer poder participar desse evento para falar do nosso assunto aí, da pauta do dia na área ambiental, para quem opera na área ambiental. Não se fala de outra coisa que não a nova lei geral do licenciamento ambiental. A gente tem feito diversos eventos com os nossos clientes, com todas as indústrias, especialmente com o pessoal de energia. Então, a gente já sabe um pouquinho das dores, dos desafios, das preocupações, e a ideia aqui é realmente dividir isso com vocês. Eu sempre gosto de dizer que o objetivo aqui não é ensinar muito, é mais trocar e poder aí compartilhar as nossas percepções. Afinal, é uma norma que foi recém-editada em meio a uma grande, como eu posso dizer, não é nenhuma discussão, mas é em meio a uma sensibilidade política no momento do país. Para quem participou aí desde o iniciozinho, né, a gente vem há anos acompanhando esse projeto de lei da nova lei geral e foi um processo bastante complicado, porque na área ambiental a gente não conta somente com as questões técnicas, né? Sabemos que existe um bastidor muito forte de ideologia, apelos sociais que acabam sendo intrinsecamente apegados à questão ambiental, e aí no final do dia as coisas ganham alguma proporção, né? A nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, ela sofreu diversas distorções, principalmente midiáticas, tratando como se ela fosse falavam da lei do desmoronamento, a lei da devastação. Então, houve uma crítica muito forte com a nova lei. No final do dia, para quem trabalha com licenciamento, a grande maioria dos pontos, inclusive questionados, já eram aspectos de legislações estaduais, já eram um pouco do que se vivia na prática do licenciamento. É óbvio que não dá para a gente ignorar que teve inovação, sim, mas a maior parte das previsões que muitas das vezes são tratadas, e a gente vai ver aí como questões polêmicas, elas, na verdade, são já o dia a dia, já é o que a gente pratica. A ideia da lei foi vir uma forma de harmonizar, né? A ideia da lei é de compatibilizar as normas federais para que as normas estaduais, regionais, locais sejam, de certa forma, mais harmônica, né, de uma forma geral. Hoje a gente enfrenta muitos conflitos normativos, enfrenta muita dificuldade de aplicação do licenciamento. Então, a ideia aqui era realmente otimizar, eu gosto de usar essa palavra, otimizar o processo de licenciamento ambiental. O pessoal aqui do Descomplica vai dizer que é descomplicar o licenciamento ambiental. Então, é um pouco nesse caminho, e eu trouxe aqui uma visão bem geral. Eu não vou me aprofundar tanto nos detalhes da nova lei, porque senão a gente ficaria aqui. Esse evento nosso demora quase 1h30. A ideia é que seja dinâmico. A Valéria vai trazer perguntas, a gente vai tentar aí trazer uma visão jurídica e técnica com o Michael. Então, eu vou tentar, de alguma forma, ser mais objetiva, mas se vocês precisarem aprofundar algum tema ou qualquer necessidade adicional, a gente fica à disposição, tá bom? Bom, aqui, pode passar para o próximo slide, por favor. Aqui eu fiz uma fotografia da situação atual. Então, a gente viveu um momento de muito tumulto na agenda ambiental, no âmbito do projeto de lei do licenciamento. Acho que não passou. Aí, e saiu do ar. Saiu a apresentação. A gente passou por um momento muito tumultuado, né? Não sei se vocês puderam acompanhar todos, mas quando a lei foi aprovada, na sequência, a gente enfrentou aí mais de 63, né, vetos presidenciais,
todos foram derrubados, então, de certa forma, houve uma insegurança ali no meio do caminho de como isso ia ser viabilizado, no final, qual seria a redação final da lei, e aí, diante dessa insegurança, veio um projeto de lei em paralelo para suprir essas lacunas da legislação diante dos vetos, das ameaças de veto que a gente teve que enfrentar. No meio do caminho, o presidente, né, teve uma manobra muito importante, foi um movimento inteligente político de tirar a LAI, que é a licença ambiental especial, do bojo ali da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, especialmente considerando esses questionamentos das tipologias de licença que a gente vai ver. Então, a LAI ela foi tratada numa medida provisória, em paralelo a essa confusão toda da Lei Geral. E aí, essa medida provisória também foi bastante demandada, foram mais de 800 emendas. A ideia era aproveitar a possibilidade da medida provisória para cobrir também aquelas lacunas do que poderia ser vetado da lei. Então, a indústria, de uma forma geral, fez diversas emendas, eu mesma fiz pelo setor elétrico também, para tentar manter algum dispositivo que fosse mais importante, relevante para o setor na medida provisória. A medida provisória da licença ambiental especial da LAI, ela virou lei e hoje a gente tem uma situação já consolidada do ponto de vista legislativo. Então, a gente tem a lei geral aprovada, a 15.190, a gente tem a lei 15.300, que é a lei da LAI, que a gente vai falar a lei da LAI, que juntas, então, formam toda a sistemática da legislação ambiental hoje atual. Em paralelo, aquele projeto de lei que eu mencionei continua em andamento, que altera alguns dispositivos da lei geral. Mas hoje a fotografia é exatamente essa, e como próximos passos a gente deve ter, né, a regulamentação da lei geral e a adaptação dos estados e municípios com relação às suas leis locais e regionais para compatibilizar a lei geral. Alguns estados já estão fazendo esse movimento, a gente já viu, por exemplo, o Espírito Santo, que assim que a lei geral foi aprovada, na lei estadual do Espírito Santo também saiu uma lei já nos moldes da lei geral. Alguns estados, como Rio Grande do Norte, própria CETESB aqui em São Paulo, já vem tentando modelar a aplicação da lei geral na legislação estadual. Então, vai ter um movimento importante legislativo no âmbito dos estados, principalmente, e deverá no município também, para conseguir adaptar e harmonizar o sistema legislativo como um todo, tá? E aí a gente vai falar um pouco rapidamente sobre a judicialização, né? Apesar de a gente ter tido todo esse complexo processo legislativo, já foram propostas 3 ações declaratórias de inconstitucionalidade pelo Partido Verde, Rede Sustentabilidade, ANAMA, PSOL. Tem uma outra ação aí que está no forninho, que a gente deve descobrir em breve, para ser ajuizada. Então, a gente ainda vai enfrentar um movimento no judiciário bastante importante, relevante, e que pode afetar tudo isso que a gente está vendo hoje. Quem conviveu com o Código Florestal, com as discussões do Código Florestal, é bem parecido, mas no meu modo de ver, a judicialização da Lei Geral do Licenciamento ela é muito mais significante, porque afeta mais setores, mais indústrias, e o dia a dia do licenciamento, sem dúvida nenhuma, é um reflexo direto e traz uma insegurança na sua aplicação. Pode passar para a próxima, por favor. Bom, essa foi a fotografia de como estamos hoje, né? A lei geral, a lei da LAI, os processos de judicialização que já estão acontecendo, e agora eu entro aqui na lei propriamente dita. E aí é a pergunta que sempre vem, e vem em todos os temas da lei geral, que é com relação à sua aplicabilidade. E aí todo mundo pergunta, poxa, como é que eu faço para aplicar a nova lei no meu processo, que já está em andamento principalmente, né? Como que eu consigo aproveitar as vantagens da nossa lei, da nova lei, no processo estadual, por exemplo, que já está em andamento, ou até federal, considerando as disposições da nova lei? Bom, a resposta não é tão simples assim, né? A lei geral, ela prevê que todos os órgãos do SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, devem se adaptar a ela para aplicar a nova lei geral. E como isso deve acontecer? Bom, ela traz ali um dispositivo que eu até gosto de deixar escrito no slide, porque ele não é tão simples assim. Ela fala o seguinte:
Os processos que estão em curso deverão se adequar da seguinte forma. Então, todas as obrigações e cronogramas que já foram previstos, estabelecidos no licenciamento, nas normas anteriores, eles devem ser respeitados. Eles ficam e concluem-se até o final da sua etapa. Procedimentos e prazos das etapas subsequentes já devem adotar a nova lei. E aí, para quem está acostumado com o dia a dia de licenciamento ambiental, sabe que isso não é tão simples assim, porque não necessariamente uma obrigação se esgota, um cronograma não se conclui, e quais são essas etapas subsequentes? Então, um cronograma, por exemplo, ele pode se renovar, ele pode ser complementar, ele pode se alterar. Isso vai ser considerada uma etapa subsequente ou isso se considera um cronograma estabelecido pela lei anterior? Uma obrigação, ela pode se renovar, ela pode se alterar também, situações, inclusive, de questionamento com relação às novas etapas das licenças de renovação. Então, a gente encontra aí diversos aspectos que, na prática, essa redação da lei não ajuda muito. Ao contrário, vai ter que sempre ser avaliado o caso concreto para entender se cabe a aplicação da nova lei geral ou não. E aí a segunda pergunta é, e se o meu licenciamento não for federal? Porque, afinal, essa é uma lei federal. E se o meu licenciamento não for do IBAMA, for um licenciamento estadual, como é na maioria das vezes? Isso se aplica também? Então, esse é um segundo ponto que a gente ainda está construindo, não temos uma resposta pronta. Tudo vai depender de como a lei estadual está prevista, se tem compatibilização e como que o órgão ambiental vai interpretar aquela condição de cabimento da nova lei, em havendo ou não havendo conflito com a sua norma estadual. E aí isso tem variado muito de estado para estado, a gente vai trazer aqui alguns exemplos, e aí tentar desenrolar esse impasse, vai ser muito no dia a dia e nas situações práticas do caso a caso, tá? Aí eu trouxe aqui rapidamente só chamar atenção a um dispositivo específico, porque tem um artigo que foi colocado até ali no meio desse tumulto todo que eu expliquei, que fala especificamente de empreendimentos de interesse nacional, né? Então, atividades de empreendimentos de interesse nacional, caberá pelo empreendedor um pedido de manifestação ao órgão ambiental a respeito do seu processo de licenciamento em curso. Mas isso estaria na forma do regulamento, e o regulamento ainda não saiu. Então, são situações que a gente ainda vê que não estão tão claras na legislação e que vai demandar a interpretação do órgão ambiental ou da legislação que sobrevier ao longo desse processo todo. Valéria, você quer fazer alguma pergunta? Eu posso seguir para as tipologias. Tá no mudo, tá no mudo. Ainda não. Vamos abrir aqui. Sim. Agora sim. Não, vamos dar uma paradinha, porque tem muita coisa aí que já dá para a gente discutir um pouco aqui. E aí eu já vou lançar uma primeira pergunta, primeiro para a Luciana. Ela já deu uns spoilers aí na fala dela. Mas, Luciana, a lei geral, ela estabelece novos conceitos, né? A gente sabe disso, é sabido de todos aqui em relação à publicação da lei. Ela amplia esses mecanismos com o rito de processos mais ágeis, né? Que isso para a gente foi um ganho substancial. Mas ela também cria alguns dispositivos, como o licenciamento por adesão, o licenciamento por compromisso. Pensando nesse cenário, na sua avaliação jurídica, quais dispositivos ainda carecem de interpretação jurídica mais clara? Você já até falou um pouco aí, né? A gente já deu até os spoilers. Eu já falei um pouco, mas bom você trazer a pergunta, porque eu acho que vai trazendo aqui a realidade, né, do que o pessoal realmente precisa saber. Mas é exatamente o que eu coloquei, né? Então vamos lá, por exemplo, aqui quando a gente entrar nas tipologias, a gente vai ver que tem situações de licenças em que não tinha previsão específica nos estados, né? Então, como que eu vou aplicar uma LAC, por exemplo, nos termos da nova lei geral, na minha situação de interesse, ou no próprio IBAMA, ou num estado específico. De novo, vai depender muito de como que cada órgão vai receber a lei geral, se eles vão já
aplicar as suas disposições no dia a dia operacional, ou se eles vão aguardar a adaptação da nova lei estadual para conciliar com as previsões federais. Então, em alguns estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem uma licença parecida com a LAC. Então, a ideia é muito próxima, mas tem critérios aqui na lei geral que não tem no estadual. Então, a gente ainda não vai ter essa resposta aqui, cara a crachá. Como eu falei, vai realmente depender da situação do caso concreto para fazer essa construção. Mas o mais importante, Valéria, é deixar claro que a gente não pode sair daqui dessa nossa conversa na ideia de que a aplicação da lei geral ela vai ser automática nos estados. Não vai, tá? Porque os estados têm uma competência, sim, específica, né? A Constituição Federal garante a competência legislativa de forma concorrente, então a União pode legislar sobre normas gerais, os estados podem legislar no limite da sua regionalização, da sua atribuição, e os municípios podem legislar quando houver interesse local. Então, existe uma abertura aí subjetiva dos estados para legislar que ele pode não concordar ou entender que ali tem uma particularidade na sua região de que aquela situação prevista na lei geral não se aplica em âmbito estadual. E aí vem toda aquela discussão sobre a lei ser mais protetiva ao meio ambiente. Então, isso é uma discussão, inclusive, que eu gosto de falar, que não é novidade na área ambiental, né? A gente já enfrenta no STF diversas discussões de conflitos normativos na situação anterior. Então, eu acho que hoje a gente vai enfrentar muito mais, vai ter uma intensificação de discussão de conflitos normativos com a lei geral, porque a gente vai, sem dúvida nenhuma, acabar enfrentando algumas disposições contraditórias entre a lei federal e a lei estadual. E aí vai depender muito de como na prática isso vai ser aplicado. Acho que você tocou num ponto que, ao meu ver, também é um ponto bem sensível, que é a questão do desdobramento entre os municípios, estados, dentro do processo de licenciamento, mas a gente vai ter esse momento aí de falar, né, sobre essas questões dos riscos no último bloco. Obrigada, acho que ficou muito claro. E aí eu vou passar aqui a bola para a visão prática, né, para o Maicon. E aí, do ponto de vista técnico, Maicon, como que essas definições se materializam na nossa rotina de elaboração de estudos, né? E essa interação com os órgãos ambientais, que a gente sabe que quem é do setor sempre tem que estar monitorando, conversando, interagindo. Em que ponto você entende que a lei geral ela realmente descomplicou o licenciamento e onde ela ainda deixa dúvidas operacionais? Sim, bom, eu vou aproveitar um pouquinho da fala da Luciana, né, que diz que a questão do conflito, né, antes da lei geral existiam muitas normativas, inclusive normativas infralegais, conflitantes, né? Então, eu vou citar um caso bem específico para o setor de transmissão de energia, que é o foco nosso do workshop, né? A gente tem, por exemplo, na legislação hoje, né, na resolução CONAMA 01 de 86, que empreendimentos, né, de transmissão de energia acima de 500 kV, eles são passíveis de licenciamento por meio de EIA-RIMA. Por outro lado, a gente tem uma portaria, né, MMA 421 de 2011, que estabeleceu os ritos de licenciamento e os tipos de estudo e processo de licenciamento para empreendimentos de transmissão de energia, independentemente da sua potência. Então, a 421, na minha opinião, ela foi a norma que revolucionou, né, porque ela trouxe critérios objetivos do que seria licenciado via procedimento simplificado com relatório ambiental simplificado e que seria licenciado no rito ordinário com EIA-RIMA ou RAA. E a gente já teve situações práticas de conflitos, né? Então, inclusive da minha própria empresa, um licenciamento num empreendimento que, em tese, seria licenciado pelo IBAMA. O IBAMA delegou esse processo para o Estado do Maranhão. Apresentamos o enquadramento do empreendimento pela 421 de 2011 para a equipe técnica do órgão ambiental, que aceitou os nossos argumentos que, de fato, era passível, apesar de ser 500 kV, era passível de se licenciar via procedimento simplificado com RAS. Mas, no entendimento jurídico, levou ao pé da letra a CONAMA 01 de 86 e fomos vencidos, gerando um atraso aí de muito mais do que um ano, porque só para
ter esse manifesto final, o órgão ambiental estadual levou quase um ano, né? Então, esse é um conflito prático que eu entendo que ele não ocorrerá mais com a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Inclusive, a lei diz de forma contundente o que já dizia a CONAMA 237 de 97, de que o órgão ambiental é que definirá, né, através do impacto e da abrangência, quais são os ritos de licenciamento. Então, acho que isso deve eliminar esses conflitos, tá? Agora, o que você falou que ainda não está resolvido, eu acredito que é como a Luciana também falou, como vai ser essa transição para os estados? Enquanto não tem, de fato, normativas estaduais que sejam aderentes à letra da lei, a gente continua nesse vácuo, né? Como que a gente vai licenciar? Como que eu vou explicar para o empreendedor qual vai ser o meu rito, meu processo, meu prazo de licenciamento, né? A Luciana vai entrar agora nas modalidades da licença, deve falar um pouquinho dos prazos, e a gente teve ganhos com isso também, né? Hoje a gente tem prazos muito bem definidos e prazos objetivos, e que eu acho que atendem à necessidade de projetos de infraestrutura tão importantes quanto as linhas de transmissão de energia. Perfeito, muito obrigado, Michael. A gente tem muitos ganhos positivos e muitos desafios, né? Acho que nada está 100% resolvido. A gente vai ter que estar acompanhando esses desdobramentos e, com certeza, o licenciamento ele é sempre desafiador, né? E vai continuar sendo. Luciana, agora traz para a gente um pouquinho do que a lei fala sobre as tipologias de estudo. Tá, antes só de entrar na tipologia, uma complementação que o Michael colocou, que mundo ideal, né? Que agora a gente não tenha mais que enfrentar esse tipo de discussão, mas conhecendo aqui a nossa realidade, né? Especialmente sabendo como é a atuação de Ministério Público e como as coisas estão se desenrolando cada vez mais, infelizmente, eu sou uma pessoa super otimista, tá? Mas eu nesses casos, eu acho que a gente não vai ter uma situação tão tranquila assim, de entendimento consolidado para que entenda-se, portanto, que a nova lei, então, estaria esgotando as discussões das normas infralegais. Essa é uma pergunta que vem muito nas nossas conversas, nos nossos workshops, né, que a gente vem feito com os setores em geral. Poxa, e agora, como é que ficam? Resolução CONAMA, portaria interministerial, instruções normativas. Se não houver um conflito direto, meu entendimento, tá? Se não houver um conflito direto, elas estão em vigor, não são revogadas automaticamente. Então, havendo ali um espaço de cabimento da aplicação dessas normas, especialmente quando a gente está falando de questões procedimentais, elas estão válidas. Mas isso também não é simples, né? A gente tem situações que até cabem alguma discussão de lei especial, situação mais específica, ou ausência de previsão federal, que vai acabar causando algum tipo de discussão. E é o que eu falei, acho que vai intensificar bastante essas questões que envolvem conflitos normativos, não só entre União e Estado, mas até muitas das vezes nas próprias normas federais, como até o Michael trouxe aí de exemplo com a CONAMA, tá? Mas vamos lá nas tipologias. Bom, mantém-se, né, a ideia do licenciamento trifásico, LP, LI, LO, procedimento ordinário, regra geral, mas a gente teve aí algumas novidades com relação ao procedimento, aos processos simplificados. A gente tem a licença bifásica, que é aquela que em muitos estados já acontece, que é a aglutinação, né, da LP com a LI ou a LI com a LO. Isso vai ser definido no termo de referência e pode acontecer com ou sem EIA-RIMA, tá? Não necessariamente vão ser casos só sem EIA-RIMA. Existe uma possibilidade de terem situações como com EIA-RIMA e haver a aglutinação das licenças. A LAU, né, que é a licença ambiental única, que é uma licença só, que o estudo vai ser definido pelo órgão licenciador, e a LAC, que é a nossa licença aí mais polêmica, que é a LAC e a LAI, a gente vai falar da LAI, mas a LAC ela vem com diversas
notícias de que estaria, porque a LAC é a licença autodeclaratória, né? É aquela que o empreendedor vai lá, preenche as características do seu empreendimento e tem a licença automaticamente conferida sem a necessidade da avaliação imediata do órgão ambiental. Isso causa muito incômodo para quem não está acostumado com a dinâmica do licenciamento ambiental, porque, de certa forma, não teria aí uma avaliação do órgão para a licença sair. Mas aqui é importante que fique claro que para a LAC não é qualquer atividade ou empreendimento que está sujeito a ela. Ao contrário, há diversos critérios e condições para que seja aplicável a LAC. Então, primeira delas só serve para pequeno, médio porte, tá? Baixo e médio potencial poluidor. Isso é uma discussão que eu até vou falar um pouquinho mais na frente, que hoje já é objeto de questionamento nos tribunais, e a maior parte dos entendimentos é que fique entre pequeno e médio porte, pequeno porte potencial poluidor, não subindo para médio. Então, essa é uma situação já mais sensível hoje nos tribunais, que é objeto de questionamento. Então, aqui eu acho que a gente ainda pode ter uma reviravolta aí no judiciário com relação à LAC. Além disso, além dela ter que ser pequeno e médio porte potencial, a gente também tem outros requisitos para que seja exigida a LAC. Então, por exemplo, tem que ter... se houver supressão, remoção de pessoas, áreas contaminadas, comunidades, tudo isso já exclui a possibilidade de caber a LAC. Então, a gente já tem diversos critérios, eu não vou me alongar aqui, mas era só para demonstrar que a LAC não é uma licença para qualquer situação. Tá? Ela vão ter que serem observados os requisitos ali previstos para que caiba a ideia da LAC. E vem a LOC, que é o licenciamento corretivo, já existente em diversos estados também. Um ponto importante que a lei trouxe é que ela trata de empreendimentos que estiverem operando sem licença. Deverá ser feito, então, um termo de compromisso, né? E aí sim você obtém a LOC, que seria a regularização do seu licenciamento, e a lei deixa claro que é para empreendimentos que na data de publicação da lei estiverem operando sem licença. Então, ela prevê até a data da lei, ela não prevê para o futuro. Então, isso é um ponto também bastante sensível no judiciário, até porque existe uma tendência a se considerar que não pode regularizar para o futuro, até para evitar algum tipo de extinção de punibilidade, mas nessa situação a lei prevê que vai ser possível a LOC. E a gente tinha uma dúvida se isso se serviria também para instalação, porque ela prevê em operação. Acho que cabe uma interpretação extensiva aí, para os empreendimentos de instalação até a lei também, mas tem aí uma ressalva para as questões de linha de transmissão, que já prevê a possibilidade de pré-operação na LI para linhas de transmissão. Então, acho que aqui pode ajudar bastante o setor. Eu vou até deixar o Michael dar os exemplos dele e falar um pouquinho das questões práticas, mas esse foi um ganho bem importante, porque tinha sempre aquela situação de pré-operação, se eu posso já, né, apertar o meu botão ali de operação em situações de linha instalada. Então, aqui isso ficou claro. Em alguns estados essa previsão já existia, mas agora a gente tem na nova lei geral. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a LAI, que é a licença ambiental especial. Essa é a licença que eu comentei no iniciozinho, que foi tratada, né, naquela situação apartada na lei específica para ela foi tirada ali do bojo da lei geral com as demais tipologias de licenças, até por se tratar de uma situação diferenciada. A ideia da LAI é manter todas as exigências de um licenciamento sujeito a EIA-RIMA, com audiência pública, o EIA-RIMA e todas as suas etapas de processos, mas a ideia dela é otimizar o licenciamento para situações de empreendimentos estratégicos para o país. Então, até se puder passar, eu acho que no próximo slide tem mais detalhes sobre a LAI. A ideia da LAI é que até 12 meses a licença seja emitida para esses empreendimentos considerados estratégicos. A gente ainda não tem a listagem desses empreendimentos estratégicos, isso vai ser definido via Conselho do Governo, uma proposta bianual em que vai sair essa listagem. Algumas perguntas que nos surgem poxa, vai ser por tipologia? Pode passar, tá? Para o próximo slide. A pergunta que vem normalmente vai ser por tipologia ou vai ser por
Ah, não, tá no outro. Pode voltar. Ah, não, tá aí mesmo, tá aí mesmo. Vai ser por tipologia ou vai ser por atividade descrita? A gente ainda não sabe como que vai ser, isso vai ser definido nesse comitê que foi criado por um decreto específico. Um outro ponto importante é que a lei menciona, né, só antecipando um pouquinho a discussão de consulta prévia livre e informada, autoridades envolvidas, eu achei um ponto interessante que a lei fala que a audiência pública não substitui a CPLI, que é a consulta livre, prévia e informada, na ideia de mostrar, olha, a lei ela não vai suprimir qualquer tipo de exigibilidade que seja aplicável ao licenciamento ambiental. Ali foi um reforço, eu acho que nessa ideia de manter a licença bem estruturada para viabilizar a sua possibilidade para empreendimentos estratégicos. A lei já menciona ali que situações específicas vão caber para lá, e como é o caso de reconstrução e pavimentação, em situações, obras de repavimentação, em situações de conexões estratégicas nacionais para o país, reservatórios reversíveis. Então, a gente já tem uma pegada ali para o setor de energia, mas não para todo tipo de empreendimento de energia. Isso deve ser definido nas listagens de forma mais específicas, e já é trazida aí a ideia de priorizar as situações do PAC, né, de transição e segurança energética. Então, é bem provável que situações de empreendimentos de bastante repercussão para o país já devam ser considerados como estratégicos, e assim considerada a otimização do licenciamento para a licença sair em um ano. E aí vem a grande questão, né? Poxa, mas considerando tudo que a gente tem de elementos hoje do licenciamento, principalmente para obras e empreendimentos de relevante, né, de significativo impacto, em um ano isso é possível? Eu acho que esse é o grande desafio da LAI, é conseguir construir uma licença completa, especialmente se a gente tiver aí situações de interveniência, tiver externalidades que não são incomuns no processo de licenciamento. Então, se tiver participação de FUNAI, INCRA, ICMBio, se tiver Ministério Público questionando, aí sim eu acho que é um problema para essa licença conseguir ser emitida no prazo de um ano. Mas dentro de um contexto favorável, com os estudos bem feitos, em situações em que a gente consiga priorizar realmente a avaliação desses estudos, a ideia é que ela consiga ser emitida nesse prazo de um ano e priorize, então, as obras de relevante interesse para o país. Vocês querem fazer algum comentário sobre a tipologia das licenças, antes da gente mudar aqui o tema? Valéria, Michael? Vou fazer sim, mas antes de fazer as perguntas, só queria reforçar, tá, para o público aí presente, estamos aí com 330 pessoas na sala. A gente tem um campo aí de perguntas disponibilizado, né, um formulário. Fiquem à vontade para encaminhar as perguntas. A gente tem uma turma ali nos bastidores que vai selecionar algumas perguntas para que a gente possa, ao final aqui do bloco, né, ao final do painel, responder algumas dúvidas de vocês. E aí, trazendo um pouco agora sobre o contexto de alguns avanços, eu vou fazer algumas perguntas para vocês dois direcionadas, né, sobre a tipologia, mas primeiro aqui para o Maicon, falando agora sobre avanços, que eu acho que foi diversos pontos colocados ali pela Luciana que a gente consegue perceber na lei. Quais dispositivos, na prática, sobre a sua visão, a lei já traz eficiência, né, e previsibilidade para o processo de licenciamento, especialmente no setor de transmissão de energia? Bom, a Luciana já apresentou aí, né, as diversas tipologias de licenciamento, modalidades de licença. Então, acho que primeiro dispositivo, obviamente, é a gente ter de forma clara quais são essas modalidades de licença, o tipo de estudo e quais os critérios que se aplicam. Então, não tem mais subjetividade do órgão estadual, por exemplo, que ele vai ter que seguir o ordenamento jurídico que está na Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Agora, eu queria trazer outros 3 pontos que não foram mencionados pela Luciana, mas que eu acho que ajudam bastante, não só a dar mais previsibilidade em termos de cronograma, de tipo de estudo, de cronograma, e também que ajuda a otimizar a elaboração de estudos ambientais. O primeiro é a definição de termos de referência padronizados por tipologia, né? Hoje, quem trabalha em consultoria sabe que
conseguir um termo de referência, às vezes, é quase um trabalho sobrenatural, né? A gente tem órgãos aí que demoram, às vezes, 3 meses, 6 meses ou mais para você conseguir. E a gente tem os leilões de transmissão, por exemplo, a gente já tem quais são os lotes, né? Quais são os traçados dos projetos, em geral, a gente já tem os projetos R3. Se a gente já tem, por exemplo, um termo de referência, o empreendedor ele pode iniciar de forma antecipada o estudo ambiental e logo que concluído, né, o processo do leilão, ele já conseguiria formalizar o processo de licenciamento. Então, acho que isso daria muita agilidade. E a questão do termo de referência, ele também é fundamental, porque você consegue ter uma padronização do esforço, né? Então, e junto com essa padronização do esforço, a lei geral, ela traz também a possibilidade de utilização de dados já existentes, inclusive com a obrigatoriedade dos órgãos estaduais compartilhar as informações de seus diversos licenciamentos ambientais no Sistema Nacional de Informação de Meio Ambiente, né? Então, hoje, com essa nova lei, a gente pode, por exemplo, um empreendimento, um projeto que você já tem diversos empreendimentos licenciados, desde que esses dados sejam considerados válidos pelo órgão ambiental, você pode utilizá-los, inclusive, como dados primários, né? Eu sou biólogo de formação, então eu tenho uma máxima o seguinte, os levantamentos de fauna, você fazer 1 ou 2 campanhas, isso é praticamente irrisório perto de uma base de dados, de monitoramentos que muitos empreendimentos têm, às vezes, de 5 a 10 anos, né? Então, para que o empreendedor vai ficar gastando dinheiro para voltar a campo, vai estressar os animais, sendo que já existe uma base de dados muito consolidada sobre a biodiversidade local, né? Então, a questão do termo de referência é um ponto fundamental. A possibilidade de dados, principalmente aqueles empreendimentos que estão situados em área de influência direta de projetos já licenciados. E o terceiro ponto aí que a Luciana citou brevemente é a possibilidade de, ao concluir a implantação, o empreendimento ele já iniciar de imediato a operação, desde que o empreendedor ele se comprometa a apresente o relatório de cumprimento de condicionantes. Isso, e inclusive também outro ponto interessante é o teste de pré-operacional, que é muito relevante no setor de transmissão, né? Então, muitas vezes, na realidade anterior, às vezes o empreendimento ele estava pronto, estava prestes para operar, mas era necessário fazer testes pré-operacionais, isso tinha que ser formalizado ao órgão ambiental autorizar esses testes, né? Então, para o sistema, para as linhas de transmissão, acho que esses 2 avanços são muito importantes, que é a possibilidade dos testes pré-operacionais e já iniciar a operação tão logo seja concluído a implantação, né? Isso já tinha, alguns estados já adotavam essa prática, eu me recordo especialmente do estado da Bahia, que ao concluir uma obra, basicamente o empreendedor ele tem que protocolar o relatório de cumprimento de condicionantes de execução dos programas ambientais e aquilo ali fica como um documento válido, autorizativo para entrar em operação. Perfeito. E aí, falando um pouquinho aí a visão do empreendedor, né? Eu falo como representante da Taesa, você tocou num ponto bem importante, que é a questão dos testes pré-operacionais, né? A gente que está no dia a dia, que trabalha com cronograma apertado, com projeto de utilidade pública, muitas das vezes o órgão ambiental ele não consegue entender a urgência dessa etapa, né? E aí a gente fica no meio da confusão, digamos assim, porque de um lado a gente está sendo cobrado pelos órgãos reguladores, como a Agência Nacional de Energia, ANEEL, pela ONS, e fazer com que todo mundo se converse, integre e fazer com que isso na prática funcione é um grande desafio. Então, com certeza, a lei trouxe um benefício muito grande e é um impacto positivo para o país, né? Porque quando a gente fala de minimizar esse impacto entre a transição de LI e operação, é trazer energia mais rápido para o consumidor, para as áreas em que estão dependentes de transmissão de energia. Então, é uma etapa extremamente importante que também, a meu ver, todo mundo ganha, não só os empreendedores, né? A comunidade, a população ganha com essa agilidade. E aí, Luciana, eu também quero ver um pouco da sua visão, e aí muito em relação ao jurídico, ponto de vista mesmo jurídico. Esses mecanismos realmente trazem segurança jurídica? Ou ainda há risco pela ausência de regulamentação complementar? Ai, Valéria, até fico me sentindo mal de ter que repetir toda hora a mesma
mesma ressalva, né? Deveria, né? Deveria se representar uma segurança jurídica, uma lei federal posta, publicada, já produzindo seus efeitos, tá? Mas na prática a gente sabe que há ainda a possibilidade de, principalmente no âmbito dos estados, não ter essa aplicação de forma automática. E ainda mais agora, com as ações, com a judicialização e com todos esses questionamentos, situações mais sensíveis, a gente ter que enfrentar um órgão mais resistente, mais receoso, e aí pode ainda haver uma insegurança na aplicação da lei, sim. Na verdade, já está havendo, a gente já tem trabalhado com a tentativa de aplicar a lei em âmbito estadual, e isso já vem se demonstrando uma dificuldade, exatamente pela insegurança, não só jurídica, do ponto de vista da potencial reversão ou alteração da norma, mas também a insegurança pessoal ali dos servidores de ter uma atuação mais arrojada e isso ser questionado no futuro. Concordo também. E aí a gente vai entrar no bloco 3 aí da nossa apresentação. Eu peço que compartilhe normalmente a apresentação da Luciana, que eu acho que esse gancho da sua fala traz um ponto bem sensível da lei geral, né? Quando a gente fala sobre as autoridades envolvidas. E aí, para quem não sabe, o termo autoridades envolvidas é até um termo um pouco novo, que foi trazido dentro da publicação da lei. A gente, dentro do processo de licenciamento, a gente falava muito sobre órgão interveniente. E quem são essas autoridades envolvidas? Só para a gente se situar. A gente está falando aqui de Infam, a gente está falando aqui de INCRA, né? Quando a gente fala de comunidade quilombola, enfim, são essas as instituições que são caracterizadas dentro da nova lei como autoridades envolvidas. Eu vou passar de volta a fala aí para a Luciana para continuar conduzindo a apresentação. Tá bom, a gente tinha muito mais a falar, né, sobre as tipologias, as dispensas de licenciamento, mas eu sei que diante do tempo não vai dar para a gente aprofundar tanto, então eu vou pedir para vocês passarem a apresentação para o tópico de manifestação das autoridades envolvidas, por favor. Pode passar mais um pouquinho. Mais um, quase lá. De 17, só para a gente... Aí, pode deixar aí. Obrigada. Bom, sobre autoridades envolvidas, né? Esse é um tema ainda que vai gerar muita discussão. A nova lei geral, ela trouxe algumas inovações, sim, seja pelo conceito, seja pelo raio, também pelo momento do processo e, por fim, a questão da vinculação ao licenciamento, né? Então, falando um pouquinho do conceito, a gente tem agora uma nova conceituação do que são consideradas terras indígenas e terras remanescentes de quilombolas no âmbito do licenciamento ambiental. Então, terras indígenas serão consideradas quando tiver demarcação homologada, tá? A gente tinha na portaria 60, né, que é a norma que ainda está vigente, uma abertura um pouco maior para conceituar terras indígenas e até para quilombolas, e que hoje, de certa forma, a gente tem um conceito novo para fins de licenciamento ambiental. Então, nesse ponto, eu entendo que há, sim, uma revogação da portaria 60, porque aqui a gente tem uma nova denominação para terra indígena, que é aquela com demarcação homologada. Quilombola, quando houver áreas tituladas. E na portaria 60, não sei se aqui o pessoal lembra, a gente tem o instrumento do RTID, aquele relatório de identificação, né? A nova lei geral, ela não traz a figura mais do RTID, ela vai para a área titulada, que seria uma próxima etapa ao RTID. Então, agora deve ser consideradas, então, legitimados a participar do licenciamento apenas nessas condições. Então, em havendo interferência com terra indígena com demarcação homologada, indígenas isolados, portaria de interdição, e comunidades quilombolas com áreas tituladas, aí essas autoridades FUNAI e INCRA deverão participar do processo de licenciamento ambiental, tá? Nos casos de IFAM, a gente tem... não tem muita novidade com relação ao conceito, patrimônio cultural, bens culturais, tombados, registrados, valorados, e unidade de conservação vai ser o ICMBio que vai se manifestar no processo. E aí a gente tem dois momentos, tem
participação dessas autoridades na fase de termo de referência, que aí, nos casos de quilombola e indígena, a gente vai considerar o raio, que é na mesma ideia da portaria 60, que vem com aquele raio com as distâncias de cada tipo de empreendimento. Esse raio, ele mudou, tá? Na maior parte dos empreendimentos, houve uma redução do raio, então isso, em tese, também estaria valendo o que está previsto na nova lei, então a gente mudou, a portaria 60 fica automaticamente revogada com relação ao raio, valendo o raio que está previsto na nova lei. Lembrando que esse é um raio meramente presumido, e eu gosto muito de chamar a atenção a isso, porque a gente está falando do raio da primeira fase de estudos, para fins de orientar a consultoria técnica, ou técnico que vai fazer o estudo, para definir qual que vai ser a sua área de influência direta, sua AID. Então, o raio é um presumido para manifestação no termo de referência, e depois, quando for o momento de manifestar nos estudos, ele já vai trazer o raio, né, a delimitação estabelecida para a sua área de influência direta, nos casos de indígenas e quilombolas. No caso de patrimônio cultural, é na ADA ou a ID sugerida, e depois no próprio estudo vai entrar a ID novamente. Nos casos de unidade de conservação, é a área diretamente afetada, ADA tanto para o termo de referência, quanto para os estudos ambientais. Valéria, tem alguém que fez uma pergunta, você quer que eu termine aqui ou a gente já vai para a pergunta direta? Pode continuar, a gente vai deixar bom. as perguntas para o finalzinho, vai fazer uma seleção, a gente está recebendo várias. Lembrando que talvez a gente não consiga responder todas, tá? Mas a gente vai tentar aqui selecionar algumas. Tá bom, então o próximo slide a gente já vai mostrar só um pouquinho do que é o raio, né? Então, para vocês terem aí uma noção da diferença do raio anterior para o raio de agora. E o último ponto que eu comentei é a questão da desvinculação do processo de licenciamento ambiental. A lei ela foi muito feliz nesse sentido. A Lei Complementar 140 de 2011 já previa, né, que não, o órgão ambiental ele é o comando do licenciamento, ele não deve aguardar os intervenientes, que agora são as autoridades envolvidas, quando eles não cumprirem os seus prazos, e a lei deixa isso muito claro. Então, não cumprido o prazo estabelecido para a manifestação das autoridades, o processo de licenciamento deve seguir. E, na decisão final, inclusive, ele pode decidir por emitir a licença sem a manifestação da autoridade envolvida, se ela não assim o fizer. É claro que ela pode se manifestar a qualquer momento do processo, e aí sim vai ser considerado, mas não tem mais a necessidade de efetivamente aguardar como um óbice para o processo andar, e menos ainda como uma vinculação à sua decisão final. Isso ficou muito claro na nova lei, você pode passar no slide que a gente fala sobre isso, o que já falava, mas que a gente sabe que na prática não é tão simples assim, os órgãos ambientais ainda se sentem muito desconfortáveis em seguir com o licenciamento sem a manifestação dessas autoridades envolvidas, até porque a gente sabe que tem uma pressão, né, de fora, principalmente do Ministério Público, que sempre pressiona nessas questões sociais e que hoje é uma pauta que vem sendo muito forte e muito exigida no âmbito dos licenciamentos. Aí é só o quadrinho que a gente fez um comparativo para demonstrar como que ficou antes e como que é agora. Então, para linhas de transmissão, teve uma redução bastante significativa, né? Da Amazônia Legal foi de 8 para 5, das demais regiões foi de 5 para 3. Então, isso muda bastante. E aí a pergunta que sempre vem aqui, Valéria e Michael, poxa, então meu licenciamento já está em curso, já fiz os estudos, eu posso agora reduzir a minha área de influência, né, na minha área de interferência de 8 para 5? Aí vem aquela discussão de como que o órgão licenciador vai conduzir isso e como que a gente consegue enquadrar naquela regra de transitoriedade, se isso seria uma próxima etapa, se é uma etapa subsequente, considerando o que tinha sido pactuado anteriormente, vai sempre depender de uma avaliação do caso concreto. Pode passar para o último slide, que é o slide da desvinculação que eu já comentei. Então, um ponto importante com relação à desvinculação é que, como a lei prevê que passado o prazo da manifestação das autoridades envolvidas, o processo deve caminhar, esse prazo, muitas das vezes, ele não está muito fácil de a gente conseguir materializar. Até porque os prazos, eles não são tão expressos, eles são ali muito mais focados no termo de referência, com prazo de você justificar o atraso
posteriormente, né, o órgão interveniente envolvido, mas depois o passo a passo, por exemplo, para a realização das oitivas e outros procedimentos, a gente não tem prazos marcados na legislação. Então, a gente sempre recomenda o registro dos marcos temporais, para que no futuro a gente possa trazer uma linha do tempo e deixar claro para o licenciador, olha aqui, ó, aqui ela não se manifestou no prazo, aqui ela demorou tanto tempo, aqui eu pedi para fazer e não fez, e aí a gente consegue formalizar que o processo tem segurança jurídica para caminhar, mesmo após, considerando os prazos superados, não observados pelos intervenientes, para que a gente consiga dar andamento, inclusive na análise dos outros aspectos do licenciamento e correr aí para a emissão da licença, que no final do dia é sempre a nossa urgência da licença ser emitida e, né, não contar com tantos atrasos envolvendo as autoridades envolvidas. Perfeito, eu acho que aqui a gente muda um pouco, né, o tema. Antes da gente passar, então, para o próximo bloco, ainda falando de autoridades envolvidas, ao meu ver, esse é um ponto da lei bem sensível, né, porque a gente, enfim, tem comunidades tradicionais, como a própria Luciana falou, a gente tem muito envolvimento de Ministério Público. Por outro lado, é uma mudança de comportamento, inclusive em relação à avaliação do órgão ambiental, né? A gente tinha um modo operante de seguir o rito, a gente tem um marco de mudança e a gente sabe que na prática esse é um grande gargalo, a manifestação. Muitas das vezes, e aí, de novo, trazendo até a visão do empreendedor, de consultoria também, que eu acho que o Maicon vai concordar, porque vocês acompanham muito junto com a gente, muitas das vezes o próprio empreendedor e a consultoria, ela precisa provocar, né? A gente basicamente bate na porta do órgão, da autoridade envolvida, porque a gente não consegue ter avanço, e a gente sabe que existem diversas questões, muitas das vezes uma equipe reduzida, enfim, mas fato é que quando a gente fala de empreendimentos de utilidade pública, não dá para esperar, né? Então, a lei, ela traz essa possibilidade, né? Ela traz isso, mas, por outro lado, a gente sabe que vai ser um ponto sensível, né? Será que o órgão ambiental, será que os técnicos estão preparados para tomar essa decisão, para ter essa autonomia? Eu tenho dúvida. A gente vai ver isso no outro bloco, mas eu tenho realmente dúvida. A gente vê na prática que, em alguns casos, a gente já vê alguns órgãos que batem, eu falo assim, bate no peito e vai, mas a gente sabe que depende muito da vivência também de quem está do outro lado, né? E aí, pensando nisso, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, porque a gente já sabe que vai ser um tema que a Luciana vai trabalhar muito no escritório de advocacia dela, provavelmente com uma série de solicitações nesse sentido, para poder conseguir dar celeridade para o processo. Acho que a gente tem que estar se preparando, né? A gente, como empreendedor, consultoria, enfim, todos os envolvidos, se preparar, porque a gente sabe que é um risco grande aí que a gente pode enfrentar na frente. Então, Luciana, pensando nisso na prática, como a não vinculação e a continuidade do processo na ausência de manifestação devem ser documentadas para que a gente resista a questionamentos posteriores? Valéria, esse é um ponto super importante, né? E que, na verdade, no dia a dia, na prática, a gente não tem esse costume de registrar esses marcos, como eu falei, porque a lei, ela prevê que, não cumprido o prazo, o processo tem que andar. Então, eu preciso formalizar o descumprimento desse prazo. A gente já está, como você falou, você ainda vai receber um monte de consulta, a gente já está trabalhando muito com isso, porque a gente conhece, né, quem trabalha com licenciamento sabe que muito dificilmente a gente tem esses prazos respeitados, até porque a gente conta com órgãos ainda muito pouco capacitados e aparelhados. A gente tem uma dificuldade enorme com alguns órgãos em especial, de até conseguir fazer um processo caminhar, ter uma manifestação ali adequada. Então, é muito comum, os atrasos acontecem. Então, é importante registrar. O que a gente tem feito é formalizar por manifestações mesmo do próprio empreendedor, que naquele momento, aquele prazo superou, fazer uma linha do tempo, deixar isso de alguma forma formalizado no processo de licenciamento para o órgão ambiental,
Porque isso, no final do dia, a gente dando conforto e segurança para o órgão ambiental entender que realmente faz sentido ele continuar o licenciamento e até ter um respaldo legal, jurídico, para que ele possa seguir nesse caminho, porque o risco dele ter um questionamento no futuro com relação a isso é altíssimo, acontece. Então, ali a gente consegue fortalecer a medida e até, eventualmente, uma licença sair sem a manifestação dos órgãos, se for o caso. É claro que o andamento do processo é mais simples e na hora de emitir a licença isso pode ser algo mais temerário, mas a gente tem respaldo legal, então, em tese, isso poderia acontecer. O que, na prática, normalmente é um desafio, é o órgão ambiental enfrentar essa situação, né, sem a participação desses órgãos no processo. Mas é isso, é o registro. Então, nessa hora, é muito importante que o técnico e o jurídico estejam alinhados para fazer essa construção formal e materializar isso no processo de licenciamento. Ponto aí que você trouxe é um ponto em que a gente tem que ter mais atenção dentro do processo, né? Porque se em algum momento isso travar o andamento do processo, a gente precisa ter justificativa e evidência, que são esses registros que você fala. Então, a gente também, né, do outro lado, com a publicação da lei, precisa se adequar a novos processos para que a gente também se sinta seguro, né, para que a gente não tenha insegurança jurídica dentro do rito do licenciamento. Então, eu acho que esse recado é muito importante aí para todo mundo, não só empreendedor, consultoria, mas também profissionais da área. Eu sei que tem muita gente aqui da área ambiental, então é começar a ter esse olhar sobre registros e evidências para que a gente se sinta seguro na hora do processo de licenciamento. E aí a gente está vendo a visão, né, jurídica da Luciana, mas também a gente tem a contrapartida do estudo ambiental, do técnico. E aí, trazendo essa visão do técnico, Maicon, quais informações você entende que dentro do processo de licenciamento, dentro do próprio estudo ambiental, a gente pode incorporar para qualificar a manifestação das autoridades e evitar contestações futuras por atores envolvidos? E aí a gente fala muito do papel do Ministério Público, né, que a gente sabe e enfrenta em muitos processos de licenciamento, principalmente aqueles mais complexos e que tem intervenção, por exemplo, de comunidade quilombola, comunidades tradicionais. Perfeito. Bom, antes de falar sobre isso, eu queria complementar a fala da Luciana. Ponto fundamental, né, da nova lei é que estabeleceu que a manifestação das autoridades envolvidas sobre os estudos ambientais somente vai ocorrer quando estiver na área de influência direta do empreendimento, que é muito diferente do raio estabelecido no anexo, que o raio é o raio de presunção de impacto, como bem a Luciana disse. Ou seja, entende-se de forma conservadora que aquele raio ali, de forma conservadora e, na verdade, aleatória, né? Porque não tem nenhum critério técnico que diga por que 5, não 2, por que 1 e não 7, enfim. Enfim, é um raio aleatório mesmo de presunção de impacto. E o interessante é que agora, de fato, somente se estiver na área de influência direta é que as autoridades envolvidas vão se manifestar. Não sabemos ainda como isso vai acontecer, porque a definição de AID não se faz necessariamente somente nos estudos específicos, estudo de componente quilombola, estudo de componente indígena, mas sim no próprio estudo de impacto ambiental e nos estudos ambientais, né? Mas como que a gente consegue dar mais segurança para, por exemplo, não ser questionado de que o Ministério Público entende, não, você está dizendo que essa área é AID, não é AID, e eu entendo que está na AID. É sair de uma avaliação de subjetividade para algo objetivo, né? Então, como definir melhor a área de influência e de impacto? É através de modelagens, através de estudos prévios. Então, por exemplo, se eu tenho uma comunidade quilombola a 3 quilômetros do meu empreendimento, como que eu vou estabelecer que ela está sendo afetada ou não por emissão de particulados atmosféricos? Ao invés de simplesmente dizer que eu acho que vai ser afetado ou não, eu vou fazer um estudo de dispersão atmosférica que eu consigo apresentar por fatos concretos, modelagem matemática, de que aqueles poluentes não estão sendo dispersados e não estão atingindo aquela comunidade. Então, a gente tem que sair de uma avaliação meramente subjetiva para uma avaliação prática baseada em modelos matemáticos, preferencialmente, ou por estudos prévios. Então, é um questionamento que acontece muito. Às vezes, o empreendimento, a linha de transmissão, ela não intercepta o território da comunidade tradicional.
mas você tem um acesso que passa ali próximo à comunidade. Como que a gente avalia de forma objetiva e apresenta isso no estudo? Bom, eu vou fazer, antes do início da obra, eu vou fazer um estudo de tráfego, vou avaliar o volume de caminhões pesados que passam ali, o ruído, vibração, etc. Eu consigo ter uma definição clara e objetiva se de fato há um impacto direto ou não do meu empreendimento quando iniciar a obra ou eventualmente a operação. Então, para dar essa segurança de que efetivamente, olha, essa autoridade envolvida tem o direito de se manifestar porque está na ideia, a gente tem que delimitar de forma técnica, clara e objetiva o que é uma área de influência direta ou indireta de impactos. Perfeito, eu acho que isso não muda muito, né? Acho que você trouxe, resume sim, qualidade dos estudos apresentados e uma maior atenção na metodologia aplicada, sobretudo quando você está indicando uma área menor do que é previsto ali na lei, porque a gente sabe que dá 3 quilômetros, muitas das vezes é isso e acabou. E aí, se você realmente tem intenção, olha, o impacto ali está a 1 quilômetro, não mais do que isso. É um motivo a mais para você deixar mais clara a metodologia dentro do estudo ambiental. Eu vou só complementar também, isso acaba com aquelas situações diversas, às vezes assim, já aconteceu em diversos estudos nossos, de às vezes a comunidade tradicional ela está dentro do raio, mas entre o empreendimento e a comunidade existem obstáculos naturais que impedem que elas sejam afetadas, ou mesmo obstáculos artificiais. Às vezes você tem áreas antropizadas, você tem município. Então, assim, o impacto não vai atingir a comunidade. Se você utilizar só o raio de presunção de impacto, você vai ter que trazer uma série de medidas de mitigação e compensação que nem fazem sentido, não são vinculadas ao impacto. Isso até na própria lei geral diz, né? As condicionantes, elas têm que ter uma relação de causa e efeito. Exatamente. Né? E eu acho que o investimento maior da mitigação do impacto, da compensação, ele é melhor direcionado, né? Porque muitas das vezes você investe num determinado tema ou num determinado, enfim, uma determinada situação que, como você falou, não tem impacto. Eu posso reverter esse investimento em algo que vai trazer benefício para a comunidade, impactada diretamente, né? Bom, vamos seguir, a gente vai entrar no último bloco, daqui a pouco a gente abre para perguntas, a gente vai fazer um pequeno ajuste na nossa programação, mas nada que impacte aqui o nosso andamento. Luciana, está de novo com você. Tá bom, pode passar para o próximo slide, e até puxando o gancho do que você trouxe, Valéria, e reforçado pelo Michael, a lei, ela prioriza muito a questão técnica. A gente não entrou em detalhes, até porque não deu tempo, mas há diversos dispositivos com novas obrigações ali, pequenas, que são diretamente aplicáveis ali para o pessoal operacional e de meio ambiente. Como tem bastante gente aqui do dia a dia de meio ambiente, é importante levantar e chamar atenção a esse ponto. Por exemplo, nos casos de acidente, situações de ocorrência de um problema ali, um incidente, fica dispensada, óbvio, a exigibilidade da licença para aquela situação, sendo exigida a apresentação de um relatório técnico no prazo de 30 dias, e aí isso deve ser apresentado e aprovado pelo órgão ambiental. Tem situações também em que, em alteração de condicionante de licença, por exemplo, uma situação que vocês, sei lá, surge uma lei no meio do caminho, ou aquela condição para aquela obrigação não se aplica mais. A lei prevê ali a possibilidade de recorrer dessa obrigação. Então, tem situações ali bastante importantes que no dia a dia a gente antes tinha muitas dúvidas, como, por exemplo, me ligavam aqui no escritório e falavam, você acha que nesse caso eu preciso apresentar? Houve uma alteração aqui da atividade, mas não mudou o impacto, não mudou o porte, não teve incremento nenhum. Comunica o órgão? Comunica só para o licenciamento ser um espelho da sua atividade, mas não tinha obrigação. Hoje tem, e tem prazo. Então, se você não cumpre um prazo, você pode ter uma infração, e aí você pode ter uma responsabilização. Então, a lei ela é muito focada para as questões técnicas, como vocês bem colocaram aí, nos estudos bem elaborados, a responsabilização técnica vem na sequência. Então, eu estou aproveitando esse gancho de vocês até para entrar no próximo tema e dizer que, inclusive, a gente tem uma novidade para os responsáveis técnicos. Hoje a gente tem
um artigo específico que responsabiliza os profissionais que subscrevem os estudos ambientais pelas informações ali apresentadas, tanto sanções administrativas quanto civis e penais. Então, ela tem toda uma formatação focada no maior reforço da participação responsável dos técnicos do processo de licenciamento ambiental, o que não deve ser diferente, até porque é sim um processo técnico. Então, a gente tem que tomar ainda mais cuidado no dia a dia do licenciamento, seja por essas novas pequenas obrigações, seja pela repercussão até de responsabilidade. É claro que isso não é novidade, tá? Na Lei de Crimes Ambientais, que todo mundo aqui deve conhecer, a 9605, ela já tinha essa previsão do artigo 2º super aberta, e aquela previsão bem sensível, né, porque ela aplica para todo mundo, que é quem, de qualquer forma, concorre para a prática de crimes ambientais, podendo ser o diretor, o administrador, o auditor, o gerente. Então, aquilo ali amplia para qualquer um que tenha concorrido para aquele crime ambiental. Então, em tese, aqui já caberia essa aplicação do responsável técnico, mas, diante desse reforço do olhar para o técnico, ela ainda trouxe esse dispositivo específico, que é esse artigo 57 que a gente descreveu aí embaixo. Tá? Um outro ponto muito importante de responsabilidade, ampliou a pena para operação sem licença nos casos de EIA-RIMA. Ela que era de 1 a 6 meses, passou a ser de 6 meses a 2 anos, então a gente tem aí um foco mais representativo aí, em termos de repercussão criminal em casos de operação sem licença, que esse é uma das infrações e crimes mais comuns na área ambiental, operação sem licença e operação em desacordo com a licença ambiental, inclusive para operação em desacordo com a licença, que é aquela infração, né, aquela multa que a gente recebe no dia a dia, operar em desacordo com a condicionante, né? A gente não tinha uma previsão específica, hoje tem, então isso também é um foco importante para o pessoal de meio ambiente. Identificou ali que houve alguma necessidade, alguma alteração, alguma modificação no cumprimento daquela condicionante, protocola a sua justificativa técnica, porque na nova disposição da lei, ela prevê que se você descumprir a condicionante sem justificativa técnica, isso se enquadra como responsabilidade. Então, é importante que a gente tenha justificativa técnica para desqualificar esse tipo de infração. Tá? Então, de novo, é ali no micro do dia a dia do meio ambiente que a lei ela veio trazendo todo esse reforço técnico. E aí um ponto que foi um grande ganho, uma vantagem importante, que se aplica para os servidores públicos, mas que no final do dia, para o operador do licenciamento, é uma vantagem, é bem representativo no final do dia, porque a gente tem muita dificuldade em situações de insegurança jurídica, o funcionário público ali, o servidor do órgão ambiental, ter ali a coragem, ter ali a segurança de emitir uma licença quando a situação não está tão clara assim. Por quê? Porque na lei dos crimes ambientais, a modalidade para esse tipo de situação que se aplicava para o funcionário público incluía culposa. Hoje, ela ficou só como dolosa, ou seja, ele tem que ter realmente comprovação de intenção de ter emitido uma licença irregular para responder por crime ambiental. Na situação anterior, a modalidade culposa ela era aplicável, então, independentemente dessa intenção efetiva, ele já teria que responder. Isso era muito forte, gerar uma situação muito temerária para o servidor público, para emitir uma licença em que ele pudesse ter algum tipo de insegurança. Então, isso foi um grande alívio, um ganho importante. Essa é uma luta antiga dos operadores da área ambiental. Tinha um projeto de lei nesse sentido, e a lei agora abarcou, facilitando e flexibilizando aí, de alguma forma, essa situação para que a gente tenha uma maior facilidade, uma maior fluidez no processo de licenciamento. Esse é um ponto importante que, sem dúvida nenhuma, vai fazer diferença no final do dia para o licenciamento. Pode passar na próxima, por favor. Aqui Oi? Quer falar, Val? Quer falar? Vou te dar um desafio, porque tem muito assunto, é muito, muito interessante. A gente tem mais 3 minutos para a gente poder falar um pouquinho das dúvidas aqui, tá bom?
Tá bom, então eu já vou encerrar. Teve uma novidade aqui para responsabilidade administrativa também. Não é algo que a gente não conheça, porque é aquela situação que já era prevista na lei complementar, de que prevalece a autuação lavrada pelo órgão licenciador. Mas eu queria só, antes de terminar aqui, chamar a atenção, então, para as ações hoje que estão ajuizadas no Supremo Tribunal Federal. Ela questiona praticamente todos os dispositivos da lei. Tudo que a gente viu aqui pode ser questionado, pode cair. Então, para costurar aqui o fechamento da minha fala com a sua primeira pergunta, Valéria, como que a gente está em termos de segurança jurídica? A gente ainda está frágil, ainda a gente está numa situação de confronto, de exposição e de uma possibilidade de muitas dessas novidades e avanços da nova lei ainda não serem mantidas na redação final da lei. Vai depender muito de como as ações vão ser conduzidas no STF. Todas estão sob relatoria do Alexandre de Moraes. Ele já teve manifestação anterior muito focado naquela discussão de que deve ser uma LAC da vida, por exemplo, deve seguir apenas para pequeno porte. Então, ele tem uma tendência ao maior conservadorismo, mas tudo pode ser diferente agora, num novo contexto da nova lei. A gente não sabe muito como isso vai se desdobrar. Há diversos pedidos de amicus curiae, que são associações e outras participações, inclusive de ONGs, associações do setor elétrico, associações de outros setores e os terceiro setor também como interessados no processo. Então, ainda há muita coisa para acontecer. Esse evento, sem dúvida nenhuma, vai ter que acontecer de novo uma segunda fase em breve, porque tudo que eu falei aqui ainda pode sofrer alterações, mas era só para mostrar para vocês que tem um cenário ainda de bastante insegurança e que a gente tem que acompanhar todos esses movimentos do judiciário em paralelo com a tentativa aí de aplicar a nova lei nos processos de licenciamento em curso, que eu acho que são hoje os nossos maiores desafios com a chegada da nova lei e com a aplicação no processo de licenciamento ambiental. Perfeito, Luciana. Eu acho que está muito claro, né, que a gente tem grandes avanços com a lei, mas com certeza a gente também vislumbra muitos riscos, né? E para a gente só fechar esse primeiro bate-papo com nossos palestrantes, eu vou deixar uma última pergunta que aí é direcionada para os dois. Gentilmente, eu vou deixar a Luciana falar primeiro e depois o Maicon. Quais são, na percepção de vocês, os principais gatilhos de judicialização trazidos pela lei geral, seja por conflito de competência, pelo papel dos órgãos intervenientes ou por lacunas interpretativas? Luciana. Sua pergunta é complexa, Val, porque no final do dia tudo foi questionado, né? Como eu mencionei aqui nas ações judiciais. Então, gatilho, eles já foram. O botão já foi apertado, né? Então a gente já tem lá uma situação de sensibilidade bastante vasta de questionamento. Agora, se eu pudesse aqui dar minha opinião do que realmente é sensível e que vai ser objeto de questionamento, é um pouquinho do que eu já falei, então vou fazer uma rápida consolidação. LAC, ela vem sendo muito questionada, então provavelmente acontecerá algum tipo de alteração para o seu cabimento. A LAI, ela é uma das licenças mais polêmicas, seja pela sua otimização e a ideia de celeridade, né, da emissão da licença. Então, pode ser também algo que não se sustente no formato que está hoje. E, por último, mas não menos importante, o envolvimento das autoridades no processo de licenciamento, né, com essa redução aí da área de interferência e as alterações de não ter uma consulta prevista de forma expressa na lei. A manifestação ela acabou sendo algo mais simplificado em comparação com o que a gente tem nas portarias e nas instruções normativas, até porque ela não conta com a CPLI, que é a consulta prévia livre informada, ela não coincide, ela não é o mesmo instrumento. A manifestação dos órgãos intervenientes, das autoridades envolvidas hoje no licenciamento, ela é focada em aprovar o processo naquelas condições de indígena e quilombola, não amplia para comunidades tradicionais de uma forma geral. Então, eu acho que os pontos mais sensíveis seriam esses: LAC,
LAI, manifestação das autoridades. Há muitos outros, né, como, por exemplo, condicionantes e outros pontos importantes de responsabilidade, a própria atenuação da responsabilidade do servidor público não foi algo muito bem visto. Então, a gente tem diversos aspectos ali que ainda podem ser questionados, mas eu levantaria esses 3 que são mais do nosso dia a dia e que, sem dúvida nenhuma, vão mudar a dinâmica do processo de licenciamento, caso seja realmente alterado na lei geral. Obrigada. Eu concordo em absoluto com a Luciana e reforçando a questão da participação das autoridades envolvidas, que no cenário anterior à lei geral, né, basicamente o INCRA, apesar de existir uma instrução normativa que dizia que eram somente aquelas comunidades com RTID, o INCRA já estava aceitando e solicitando que os empreendedores fizessem os estudos componente quilombola, basicamente se as comunidades elas estivessem certificadas ou mesmo com autodeclaração. Então, isso vai ser, de fato, acho que reforça uma judicialização que o MP já colocava em cima dos processos. E um ponto que eu acho interessante também, na lei geral, na única modalidade de licença que citou a consulta prévia livre informada foi a LAI. Então, nas outras não há menção, pode ser que haja também judicialização nesse sentido. Por que somente a LAI a gente está formalizando que tem que ter a CPLI, quando, na verdade, o Brasil ele é signatário da Convenção do 8169, e se as medidas, né, administrativas ou legislativas afetarem de forma direta as comunidades tradicionais, tem que ser feita a consulta, né? Então, acho que esse já é basicamente, né, Lu, grande parte dos processos judiciais hoje envolvem comunidades tradicionais, mas eu acho que com essa restrição a essa participação das autoridades envolvidas e a não menção da CPLI nas demais modalidades de licença, eu acho que virá mais uma enxurrada aí de processos judiciais aí de ações civis públicas, né? Segura aí, Maicon. Ele tocou num ponto aqui de uma pergunta. Já vou pegar o gancho. Vou puxar o gancho rápido do Maicon, que ele falou desse ponto da LAI. Eu entendo que a LAI, ela não traz a CPLI. Eu entendo que a LAI, ela só falou que a CPLI não substitui a audiência pública. Só para gente, porque eu também, numa primeira ideia, tinha pensado, poxa, por que a LAI foi trazer a figura da CPLI? Né? Ninguém está falando de CPLI. E a LAI, ela fala, olha, a audiência pública não substitui a CPLI. Ela não exige a CPLI, ela só diz que não substitui. Sim, que não substitui. Então, eu acho que, do ponto de vista de licenciamento, para qualquer licença que for, a gente não tem previsão de exigibilidade de CPLI. Eu acho que até teve essa condição para dizer, olha, eu não estou misturando as bolas, não, tá? Eu acho que foi muito mais nessa ideia do que trazer o instrumento para o licenciamento. Então, ainda reforço esse meu posicionamento, que não é de agora, que o licenciamento ainda não foi previsto como instrumento de CPLI. É claro que nos estados a gente já vê essa alteração, a CPLI entrando nos processos de licenciamento, mas em âmbito federal isso ainda não foi previsto e exigido, só para que isso fique claro, para não trazer dúvida aí para o pessoal nas perguntas. Perfeito. Eu vou trazer 2 perguntas, né? A gente recebeu várias perguntas, né? A gente está com um público de 340 pessoas, então a gente realmente não vai conseguir responder a todos, até em benefício do tempo, para a gente também não impactar o próximo painel, que também vai ser extremamente importante. Eu vou aproveitar 2 perguntas. A gente teve algumas perguntas que não estão direcionadas para a linha de transmissão, então eu acabei tirando essas perguntas, mas o Maicon acabou tocando e a Luciana complementando num ponto, que é uma pergunta do Roger, da Isa Energia, né? O que ele pergunta? Como será a tratativa nos licenciamentos em fase de obtenção de LP e LI, os quais foram exigidos o licenciamento de todas as CRQs, mesmo que sem RTID, e a gente enfrenta muito isso, né? A pergunta dele, consigo utilizar essa lei geral, Luciana, para atuar de forma retroativa e dispensar a necessidade de realização de ECQ e PBAQ para as CRQs que não possuem RTID, para que não possuem? Eu acho que eu já sei até a resposta, a gente falou um pouco sobre isso, mas acho que vale aí frisar. Como eu falei, né? Essa é a pergunta que não quer calar e o tempo todo vai surgir. Como que a gente aplica a nova lei em situações de processos em curso? Aí a gente vai precisar avaliar no caso concreto se a gente teria alguma possibilidade de enquadrar como uma etapa subsequente, né, para considerar que a nova lei seria aplicável ali. Agora, sobre RTID, é um ótimo ponto que você trouxe, porque eu não me sinto segura quando um cliente me liga e fala,
não tenho RT&D, ou não sou área titulada, não vou considerar esse quilombola, esse remanescente quilombola, por exemplo, né? Porque, apesar da lei assim dizer, a gente sabe que na prática isso não tem sido considerado, acho que o Michael até comentou, o próprio INCRA já estava falando, vamos seguir sem RT&D mesmo, por uma dificuldade que eles têm de conseguir, né, emitir todos os relatórios e os trabalhos que eles deveriam fazer que não são feitos. Então, eu acho que é sempre uma avaliação ali de apetite de risco, de vantagem e desvantagem, de considerar aquela comunidade ou não. Em tese, da minha resposta mais conservadora a lei assim prevê, mas na prática isso é um processo. Então, se você não tem hoje, amanhã ele pode ter, então você tem que avaliar o quanto que aquilo vale a pena assumir esse risco, esse desconforto. Então, vai depender o quanto que aquela comunidade está adepta ao empreendimento, qual que é a localização dela, qual que é a fase de registro daquela comunidade, o quanto vocês estão aí dispostos a enfrentar essa situação. Mas, do ponto de vista legal, temos que tentar ainda ver se o enquadramento é possível para poder avaliar todas essas externalidades e fazer um balanço de decisão, tá? Desculpa, não tenho essa informação de uma forma tão objetiva, porque ela não é objetiva, ela é bastante complexa no final do dia. Quer complementar? Sim, sim. Bom, no meu entendimento, pensando do ponto de vista de processo administrativo, se a autoridade envolvida, no caso o INCRA, já emitiu um termo de referência específica, eu entendo que o empreendedor ele deveria seguir com o processo de SEQ-PBAQ. Se optar por não seguir, negociar com o órgão, não sei, é outra questão que a gente tem que pensar o seguinte, qual que é o risco reputacional de você já estar iniciando um processo de consulta a essas comunidades, de estudo junto a essas comunidades, e você não seguir com esses estudos? Porque não é meramente um estudo formal, né? Imagina uma linha de transmissão, a concessão aí de 30 a 35 anos, e você vai conviver com essas comunidades durante todo esse período. Faz sentido não desenvolver, nem que sejam medidas específicas e uma forma de comunicação mais direta e livre com essas comunidades? Então, assim, do ponto de vista técnico, aí pensando em risco reputacional e risco de conflito com essas comunidades, ainda que não se siga os estudos tradicionais, porque a lei diz que não é necessário fazer se a comunidade não for titulada, a recomendação, a boa prática seria que ao menos se pensasse, né, num programa ambiental dentro do PBA ou do PCA que fosse direcionado à manutenção dos direitos dessas comunidades. Perfeito, muito obrigada. Eu vou precisar pedir desculpa às pessoas que mandaram perguntas, mas assim, em detrimento do tempo, eu vou precisar realmente fazer esse encerramento do primeiro painel, mas a gente vai depois discutir nos bastidores aqui de que forma que a gente pode, dependendo do volume que a gente receber, de que forma que a gente pode dar essa devolutiva. Vocês não sabem, mas esta moderadora está sendo muito pressionada para não impactar mais o segundo painel. Então, eu vou precisar, de fato, encerrar. Mas eu gostaria aqui de falar uma última palavra. Primeiro, agradecer imensamente, né, a Luciana ter topado. Ela sempre traz a lei de uma forma muito, muito fácil, né, sem juridiquês muito forte, que muitas vezes a gente não consegue entender. Então, para a gente é muito gratificante ter você aqui, né, trazendo. Acho que você trouxe diversos temas que nos ajudaram a deixar muito mais claro, inclusive para que a gente se planeje aí, né, para as próximas etapas. Da mesma forma, o Maicon, com essa visão técnica, com essa visão do dia a dia, né, trazer essa visão do especialista, do que a gente pode fazer. Eu acho que fica aqui uma contribuição muito grande desses dois profissionais para que a gente comece a olhar para o futuro, né? Eu acho que o recado foi dado. E aí, puxando um pouco do gancho, ficou muito claro que a lei do licenciamento, ela abre oportunidades. A gente viu em diversos dispositivos, existe um avanço que é inegável para descomplicar o licenciamento ambiental. Nós estávamos ansiosos por essa publicação, né? Mas também, junto com ela, vem os desafios, né? O licenciamento, ele não é uma receita de bolo e nunca vai ser. Eu sempre falo que quem trabalha com o meio ambiente não trabalha com uma ciência exata, trabalha com uma ciência humana, com ciência biológica, não existe receita de bolo. Então, o desafio, ele sempre vai existir, faz parte do nosso dia a dia. O que eu acho que fica claro é que a gente precisa manter o diálogo, né?
eventos como esse hoje, ele precisa cada vez mais integrar órgãos, né? Daqui a pouco a gente vai ter a participação do IBAMA no próximo painel. Então, e a Luciana falou um pouco disso, a gente vai ter que olhar como é que essa lei vai se desdobrar, e novos momentos como esse vão ser necessários para a gente discutir. Bom, encerrando este painel, a aplicabilidade da lei e seus pontos mais sensíveis, a gente viu pelas contribuições aqui dos nossos painelistas, né? E que a prática ainda impõe desafios importantes a serem superados. Diante desse cenário, o próximo painel nos convida, então, a dar um passo além, né? Como que na prática, né? Se hoje eu tivesse que fazer um licenciamento ambiental de um leilão, como que essa lei seria aplicada de fato? Qual que é a visão do órgão ambiental? Esse órgão ele está preparado para o que está vindo? Né? Os novos ritos, aplicar esses novos ritos já é uma realidade? E responder às demandas que surgem com esse novo marco também é possível? Então fica aí a provocação para os nossos próximos painelistas. A gente vai ter 5 minutinhos para ir no banheiro, né, para tomar uma água, e aí, na verdade, às 10h54 a gente volta, tá bom? Vamos correr para a gente não perder nada ainda, que tem muita coisa boa ainda por vir. Obrigada mais uma vez, Luciana e Maicon, pela contribuição de hoje. Eu que agradeço a todos. Obrigada, Valéria. Obrigada, Brat. Obrigada, pessoal. Até a próxima.